Aqueles 6 sentidos que nós temos. Muito difícil concentrar no Senhor. Porque nós sabemos, a luxúria nos faz cegos, a cama. E nós não podemos mais saber mais nada. Crudo, a raiva, destrói a inteligência. Certo? Lobo. A cobiça. Nos força a cometer pecados, ao karma. Então não são bons alimentos, certo? Parece que são coisas boas, mas não são, certo? Então, como nossos 6 Goswamis, nossos mestres predecessores, eles descreveram que os 6 sentidos, 6 tipos de sentidos: a luxúria, a raiva, a cobiça e outros. Eles também estão dentro de nós. Todos têm eles. Você tem também, eu também tenho. Todos temos. Quais são os 6? Luxúria, raiva, cobiça, confusão, ilusão, moha e loucura. E a inveja. Então há uma explicação de que nós podemos usar a luxúria para serviço a Krishna. Qualquer que seja, podemos casar, conceber criança, desenvolver essa criança em consciência de Krishna. Essa é uma maneira que nós podemos usar, certo? Ira, a raiva. Nós podemos usar a raiva usando naquela pessoa que está blasfemando o santo, criticando, ou blasfemando, ou criticando os templos, ou as atividades do templo. Se a pessoa for uma pessoa invejosa, nós podemos fazê-la entender eu não sei o que você está fazendo, mas se eu souber que você está falando a verdade, quem está criticando? Se a pessoa estiver realmente criticando, nós podemos aplicar a nossa raiva sobre esse criticismo. Mas se não for verdade, é melhor a gente ficar em silêncio e deixar aquele local. Dessa maneira, nossos professores predecessores instruíram que nós podemos ver. Vrindavan Das Thakur explica: se você realmente quiser compreender os ensinamentos do Sr. Chaitanya, não critique ninguém. Sempre que você ouvir uma crítica acontecendo por inveja, por favor, deixe seu local. Com essas expressões, Krishna, 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 ou Krishna, Krishna, significa Krishna, por favor, dê a eles a força para compreender que o que eles estão fazendo não é certo.
dessa maneira, porque se eles continuarem assim, eles vão para o inferno. Estou sendo claro? Então, a cruda ira nós podemos aplicar dessa maneira. Estou sendo claro? Estou sendo claro ou não? Então, o terceiro é a cobiça. Nós somos cobiçosos, certo? Mas como nós aplicamos essa cobiça? Ela pode parecer nosso inimigo porque ela está nos forçando a cometer pecado. Se eu olhar procurando uma oportunidade de roubar $2 bilhões, o que nós devemos fazer? Uma oportunidade fácil de roubar isso. O que você vai fazer? Se você não for uma pessoa espiritual, mesmo se você for uma pessoa espiritual, nós sempre estamos fazendo algo assim. Mas as pessoas realmente espirituais, elas não querem nem tocar nisso, certo? Então, a cobiça não importa. Nós devemos sempre aplicar ela para ouvir as glórias do Senhor. Ouvir as glórias do Senhor. Harikata, Harikata. Louvar Sadhu Sangha Harikata significa quando o Sadhu diz, quando ele dá um discurso, uma palestra sobre as glórias do Senhor, nós temos que ir e ouvir. Dessa maneira, nós podemos aplicar a nossa cobiça, assim como pratica Maharaj. Ele apenas estava ouvindo Harikata dos lábios de Shukadeva Maharaj e ele foi liberado desse mundo miserável. Libertado sem dúvidas. Então, morra. Confusão. Ilusão também. Se você se tornar, se você aplicar a sua morra, confusão apenas para satisfazer os seus sentidos materiais, isso é errado. É melhor aplicar o seu morra que nós consideramos como inimigo nosso corpo, nós devemos aplicar no nosso Ishtadev. Ishta significa que significa o nosso objetivo. Ishta significa o Senhor adorável. O Senhor adorável é Radha Krishna, o seu Senhor adorável é Radha Krishna, meu Senhor adorável também é Radha Krishna. Se o seu Senhor adorável é Kali e o meu é Radha Krishna, então existe uma contradição aí, certo? Então nós temos que descobrir onde nós podemos encontrar a associação, tal companhia de Ishtadev, das pessoas que têm o mesmo Ishtadev que nós, para adorarmos juntos. Então nós temos aí, temos a Gaudiya Mata, temos o templo de Radha Krishna. Se você vê, então tudo bem. O Senhor adorável é o mesmo. Então você se sente livre para estar lá, certo? Isso te faz feliz. Então morra Ishta. Ishta significa Senhor adorado. E então, Madam,
significa nós temos que ser loucos para glorificar o nosso Senhor adorado. Loucos para glorificar a nossa fé. A nossa fé significa o Senhor adorável, Hare Krishna Mahamantra e os Vaishnavas. Guru. Nossos objetos adoráveis. O primeiro objeto adorável é o Guru. Guru não é um indivíduo. Guru, todo o nosso Guru Parampara, nós temos que glorificar, como hoje. É o dia do desaparecimento e sua divina graça de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Swami Goswami Maharaj. Eu fui lá. Você sabe disso? Eu fui lá. E eu estava pensando apenas oferecer uma mechinha. O objetivo principal era oferecer uma guirlanda e voltar. Eu não queria incomodar o evento, a administração deles. De qualquer maneira eu fui lá. Então um devoto chamado Sankarsana Prabhu, ele é sobrinho de Bhaktivedanta Swami Maharaj. Ele disse, então sente-se aqui. Então eu disse, eu tenho que ir. Então eu vi 2 Harikatas lá. Então eu vi eles tentando glorificar como a Gaudia mata a inferior e a Iskam é superior. Eu falei, se eu ficar sentado aqui, isso quer dizer que eu estou escutando discriminação a todo tempo. Eu não posso ficar lá 10 minutos e ir embora. Superior, inferior. Essa não é a nossa prática espiritual. Nossa prática espiritual é quando os outros são superiores. Nossa prática é quando os outros são superiores e quando nós somos inferiores. Isso é espiritualidade. Mas devido à nossa má concepção sobre desenvolvimento espiritual, nós estamos tentando medir a nossa superioridade e a inferioridade dos outros. Estou sendo claro? Por isso eu fui embora. Claro, eu tinha que voltar. Mas o meu desejo é ouvir as glórias, não comparar. Mas nós estamos comparando. E eu estava pensando, se eles tivessem dado a chance para falar, eu fui lá, eu tinha um intervalo de 1 hora. Então, 10 minutos eu ofereci a guirlanda, eu podia sentar ali uns 20 minutos. Depois disso, eu deveria seguir embora. Meu objetivo era em falar sobre isso, o quanto o Senhor tem o talento para engajar todas as pessoas, todas as funções em serviço a Krishna. Como as pessoas podem se ocupar em adorar o Senhor. Então, eu ouvi, quando eu estava lá,
No dia do aparecimento, eu estava no Havaí e eu vi uma pessoa chamada Raghunatha. De 10, 12 anos. Enfim, discípulo de Srila Bhaktivinoda Swami. Então, eu estava pensando, ele disse algo no dia do Nandotsan, né? Ele disse, uma vez eu estava no Mangalarati, ele disse assim, Srila Prabhupada veio, na sua cadeira, o ventilador estava ligado. Eu não sei, na verdade, se foi no Havaí ou em outro local. Mas tinham muitos mosquitos. E o Prabhupada estava ali operando o ventilador, nunca falando nada. Então, todos estavam pensando o que fazer. Ele estava pensando, talvez tal pessoa queira desligar o ventilador. E o devoto disse, olha, o Senhor Prabhupada, ele tem compaixão por todos os seres vivos. Então, ainda que eles tivessem a idade avançada, eles estavam olhando se os mosquitos poderiam morrer ou não. E então, e também eu gostaria de explicar que nós estamos orgulhosos desse templo, como está sendo construídos da melhor forma para o Senhor Gauranga. E podemos ver como ele está sendo construído da melhor forma para o Senhor Gauranga. Muitas pessoas correm atrás da opulência, mas as pessoas estão correndo atrás de personalismo, não impersonalismo. Pelo menos em um local nós podemos mostrar essa opulência, a consciência de Krishna. E esse templo é muito mais opulento do que todos os outros templos impersonalistas. Por isso que esse templo aqui ele estava pensando em falar todas essas coisas de novo, pensando no caminho, enquanto estava indo em direção a ISKCON. Mas enfim, ele acabou não falando. Ele está falando que tem novos administradores, novas pessoas. Bom, ele está falando o que a gente pode fazer. Aí ele disse... Aí disseram, depois de 2 ou 3 palestrantes você vai poder falar. Mas ele acabou indo embora antes. E está falando que o Prabhupada Bhaktisiddhanta também é o mesmo ser adorável que entre Guru Maharaj e Swami Prabhupada, né? Está falando da coincidência da adoração, o mesmo Istadeva. Quando o Istadeva está lá, você não se preocupa com nada, você não se preocupa se te deram um convite para você ir,
morra Istadiane, algo assim. Ao invés de aplicar a nossa morra com desfrutes materiais, nós devemos aplicar a nossa morra com desfrute espiritual. Estou sendo claro? Então, Madou. Então, todos ficam felizes. Todo o nosso Guru Vaga fica feliz se nós cantarmos sem ofensas. Então, Tatguna significa uma chamada loucura. Se nós explicarmos as glórias do Guru Varga, as glórias de Radha e Krishna, nós sempre estamos usando Madam Harinam, cante Mahamantra Hare Krishna. Cantar Mahamantra Hare Krishna faz o Senhor feliz, faz os devotos do Senhor feliz, faz todos felizes. Esses 5 nós podemos usar para o serviço do Senhor, mas a inveja não é aplicável no serviço devocional. Você acha que a inveja pode ser usada? O que nós vemos hoje em dia que nós somos invejosos e ciumentos. Portanto, nós estamos praticando, mas queimando em ciúmes. Ao invés de queimar com devoção, nós estamos queimando em ciúmes, em inveja. Portanto, agora a nossa daqui a América é inútil se isso acontecer. A nossa prática espiritual é inútil, mas se do lado esquerdo você colocar 1 do 0000, todos os zeros vão se estender, se estende 10 vezes o valor, 100, 1000, 10.000. Então, isso é chamado Krishna. Faça tudo para a satisfação de Krishna. Então tudo terá valor. Mas a inveja. Portanto, nós podemos ver. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ele compôs uma canção Vaishnava aqui. Quem é um Vaishnava? E nessa música ele compôs significa nome e fama materiais são como o cocô de um corvo, de um porco, perdão. E o que ele come? Sabji, dal. O que o porco come? Ele come lixo. Ele come até o próprio estrume, o próprio cocô. Então, pratista, nome e fama, materiais. Jolo, jata significa material, pratista, nome, fama. As fezes de um porco significa essa opulência, você sabe, essa é a opulência da ilusão de Maya. Você sabe isso? Isso é a opulência da ilusão. Pratista. Jata Pratista, então, na mesma canção, mais adiante,
Vaishnava Pratista significa quais são as qualidades de Vaishnavas. O Senhor Chaitanya descreveu que a primeira qualidade é a humildade. Trinarapi, humilde como uma grama, assim como Puri Maharaj, Bhartrat Maharaj, muito humilde. Humilde como uma folha de grama. Tem que ser humilde. Então, Tarorapi Saijnana significa tolerante como uma árvore. Que significa? Com a árvore, ela precisa de água. Ela está lá seca, mas ainda assim ela não está pedindo água para ninguém. Você está cortando o galho dessa árvore e mesmo assim ela está te dando os frutos. Então as pessoas podem nos enganar. Essa é a natureza do mundo material. Quando nós somos espiritualmente avançados, nós não devemos enganar as pessoas. Elas podem nos enganar. Isso é tolerância. Isso é a pratista do Vaishnava. Amani. As pessoas podem dizer Jai, Jai, Jai. Nós devemos ser livres de desejo por apreciação material, nome, fama. Por isso ele usa essa palavra, amani. As pessoas podem nos oferecer muita honra, mas nós não devemos pensar que eu sou qualificado para receber essa apreciação. Devemos continuar silenciosos. Manadena significa as pessoas podem desobedecer, mas eu devo respeitar elas. Tipo um cachorro. Nós nunca devemos morder o cachorro de volta. Se você morder ele de volta, essa é a natureza humana. Não é. Então, a pratista do Vaishnava é isso. Que Chaitanya Mahaprabhu falou. Kirtanya Hara Sadhari, cantar as glórias do Senhor Hari, cantar o Mahamantra Hare Krishna, dar discursos sobre os devotos do Senhor Hari. Isso se chama a qualidade de um Vaishnava, Vaishnava pratista. Então, Shri Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, o presidente fundador e acharya da Gaudiya Mata, de todas as missões amorosas do Senhor Chaitanya nessa era atual. A missão de pregação começou com Shri Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Nós estamos tentando colocar o nome dele na superfície. Mas a história, uma hora ela vai aparecer. Então, a verdade, ela sempre anda em curvas. Uma hora ou outra ela vai aparecer. Então ele é um pioneiro da missão de Sr. Chaitanya. Então ele escreveu Vaishnava aqui. A pratista do Vaishnava
O diado pratista, nome e fama materiais, é como as fezes de um porco. Então essas coisas ele escreveu. Pratista, inveja material, não é aplicável. Então esses 6, o seu corpo material, esses 6 sentidos estão dentro desse corpo, com os seus 6 órgãos, do nosso corpo material. Os nossos professores anteriores, eles são como inimigos do nosso corpo. Por que inimigos? Porque esse corpo foi dado pelo Senhor. E se nós rendemos serviço, esses órgãos estão nos engajando a servir ao nosso corpo e não a servir ao Senhor. Portanto, nós podemos ver a explicação. Luxúria está sempre tentando satisfazer os nossos desejos de satisfação material. Desejos. Então todos esses 6 órgãos, 6 sentidos, como você quiser dizer, são nossos inimigos. Por quê? Então nossos professores dizem, o corpo é como uma floresta. Na floresta tem 6 tipos de animais. Quando nós estamos se você vê na floresta, a floresta está queimando. Então você pode ver todos os animais. Se não tiver fogo, não vai ter nenhum animal. Você não vai poder ver nenhum animal. Eles ficam escondidos, estão aí nos lugares escondidos. Então esse corpo, quando você materialmente estiver inclinado, esses 6 inimigos estão pacificamente vivendo ali. Eles sabem que essa pessoa está sob meu controle. O que eu quero, quando eu quiser satisfazer o meu desejo, posso fazer isso a qualquer momento, pacificamente, do lugar escondido. Então, na sociedade moderna, no mundo moderno, material, as pessoas são muito civilizadas. Se você for ver por dentro, você vai encontrar todos esses inimigos ali dentro. Então, se você estiver na floresta, existem muitos animais ali, mas eles estão escondidos. Mas se um caçador vier produzindo fogo, você vai ver todos os outros locais escondidos, todos os animais saindo, certo? E aí o caçador vem atirando um por um desses animais, mas não é dessa maneira. O nosso propósito não é dessa maneira. É usá-los para serviço ao Senhor. Nós também devemos, os nossos professores pretensores disseram, o corpo é como uma floresta e esses 6 inimigos com 6 animais. E o Harinama, e esses 6 inimigos são como os animais, e o Harinama é como se fosse esse fogo poderoso. Então, quanto mais sinceros nós formos ao cantar o Mahamantra, mais forte vai ser esse incêndio. E os animais vão ficar com medo. Se nós cantarmos da melhor maneira, a cantar da melhor forma, para nos inclinarmos espiritualmente, se nós formos sinceros, então nós vamos poder ver a pessoa
a pessoa se tornando mais luxuriosa, mais cobiçosa, mais gananciosa. Por quê? Porque esses animais estão tentando desviar a pessoa. É pro lado delas. Mas você está indo para o lado oposto, certo? Então você tem que colocar mais fogo, mais fogo, mais fogo. Fazer eles cansados. O nosso objetivo não é matar nenhum animal. Vocês entendem essa analogia? Nós somos caçadores. O corpo é uma floresta, o Harinama é uma... Nós temos que cantar Harinama, 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 sinceramente. Não para a satisfação de qualquer proposta material. Se nós tivermos qualquer pequeno desejo de ter qualquer ganho material, então esses animais vão se tornar mais ainda poderosos dentro de nós. Vão ficar mais luxuriosos, mais raivosos, mais gananciosos. Você pode ver às vezes os devotos mais gananciosos do que os outros, mais luxuriosos do que os outros. Isso existe, porque eles não são sinceros o suficiente. Então, os seus inimigos estão nos atacando. Mas o nosso objetivo é ir para a direção oposta e usar todos eles para servir o Senhor. Nós não queremos matar esses animais, nós queremos manter eles para o serviço ao Senhor. Você pode pegar esse animal, capturá-lo e usá-lo para o serviço do Senhor. Então, dessa forma, estou tentando explicar, estou sendo claro? Vocês entendem essa analogia? Então, nada é ruim. Se Cristo nos deu esse corpo, então tudo vai ser usado para o serviço dele. Porém, nós esquecemos o Senhor. Ao invés de nos tornarmos servos do Senhor, nós nos tornamos servos da energia ilusória. Nós estamos na armadilha da ilusão. Então, Shlomo Thakur compôs uma canção muito interessante sobre isso. Nós somos seres humanos. Ele disse, nós somos peixes. Você está no oceano material, mas deve estar colocando a sua rede para nos pegar. Nós somos como peixes. Então, por que você está indo nessa direção, nessa armadilha de Maia? Min significa peixe. Uma vez que você entra nessa rede, vida após vida vai passar e você vai estar na armadilha da ilusão, vida após vida, vida após vida. É muito difícil se libertar da armadilha da ilusão. Portanto, você pode ver a explicação do Sr. Chaitanya.
Se uma pessoa for realmente afortunada, então ela terá o desejo de ter a companhia do sábio. Sadhu significa, eu expliquei hoje o que significa quem está buscando a eternidade. Essa pessoa que está buscando a eternidade, que está contando sinceramente, sem ofensas, essa pessoa, ela nunca é gananciosa, nunca tem raiva ou luxúria. Nunca sente a raiva. Quem não tem raiva, mostra suas mãos. Mostre suas mãos. De qualquer maneira, olhe. Ele perguntou agora quem tinha raiva, né? Então, quando nós fazemos muitas atividades piedosas, o benefício acumulado dessas atividades piedosas acumuladas, a forma condensada desse benefício é Shraddha. Vamos acumulando muitas atividades piedosas, créditos piedosos, e a forma condensada desse benefício quando se condensa é a fé, a Shraddha. Shraddha está sempre nos empurrando na direção dos sábios. Está nos colocando, nos direcionando para os sábios. Então, a companhia dos sábios, quando nós não estivermos a companhia dos sábios, gradualmente o sábio vai nos inspirar a cantar, sem qualquer interesse material. Um sábio verdadeiro, ele não tem nenhum interesse material. O único interesse dele é libertar a nossa alma da rede, da armadilha da ilusão, e nos mandar de volta para casa, para Deus. Minha pergunta é: por quê? Qual o seu benefício? Qual o seu benefício? Passou tanto de tempo, o Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta costumava dizer: nós devemos gastar toneladas e toneladas de sangue para converter uma pessoa. Converter os interesses material para o espiritual. Devemos gastar milhões de sangue, porque apenas um exemplo. Quando Malati, a filha da Mataji, chama Malati, ela tinha 5 anos. Tinha o festival em Jagannatha Puri. Tinham milhares de pessoas ali juntas. Você não consegue nem dar um passo ali, milhões de pessoas. Então ela perdeu. Ela tinha apenas uma filha. Ela estava tentando da melhor maneira encontrar Malati. Não conseguiu encontrar Malati. Ela voltou, mas ela deu
deu uma nota na estação de polícia, deu uma foto. E ela disse, se alguém encontrar a minha filha, isso vai me fazer muito feliz. Passaram 10 anos. Oh my God. Qual é o seu nome? Premo. O Premo encontrou. Essa é a filha de Malite. Agora ela tem 15 anos. Então, onde você, quem é seu pai, quem é sua mãe? Ela falou assim, não sei. Alguém me encontrou naquela ocasião e cuidaram de mim nesses 10 anos. Todos os cálculos estavam certos. Então chegaram à conclusão que essa era a Malite, filha da Mategi. Então levaram a Malite para a mãe dela. E isso fez... Você ficou feliz com o Premo ou não? Similarmente, esse é um Mela. No plano da ilusão tem muito desfrute acontecendo. Nós perdemos os nossos pais. Se você souber quem são os pais verdadeiros de todo o universo, então você vai querer compartilhar isso com todos. Fazer o seu melhor esforço para fazer as pessoas, inspirar as pessoas a entenderem isso, a cantar e revelar a sua identidade eterna e voltar para a morada eterna. Então, o Senhor são os nossos pais, Shishirada e Krishna. Então, quem você inspira? Mas a pessoa que inspirou eles a se engajar na espiritualidade, o Senhor vai ficar feliz com eles ou não? Assim como você ficou feliz em ver o Premo. Também foi um caso aqui, né, de uma devota que o Guru tentou falar. Você não tocou aqui. Está sendo claro? Portanto, posso tentar praticar sem memória, interesse material e alcançar as pessoas e inspirá-las na mesma direção. Isso é chamado de espiritualidade. Espiritualidade não é Haribol, Haribol, Haribol. Se eu estou cantando Haribol, 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 isso não é espiritualidade. Isso é simbólico. Espiritualidade significa fixar a nossa mente. Então, como essa sua camisa amarela, você está vestindo essa camisa amarela, mas a sua mente está fixa no Senhor. Você está sempre cumprindo as suas responsabilidades, seus deveres materiais. Quaisquer deveres materiais, você tem que fazer isso. Você tem que seguir isso. Ao mesmo tempo, você tem que ter o equilíbrio para a prática da espiritualidade.
nenhuma tendência para a enganação, nenhuma propensão para trapaça. Isso é definitivo. Aí você vai voltar para Deus. E as pessoas que você pregar, se elas seguirem o seu espaço, elas também voltarão para a morada de Krishna. A morada de Krishna é a morada espiritual. O quão sinceros nós fomos ao cantar nessa era atual. Isso é a nossa prática espiritual. Então, os 6 inimigos, eles não são ruins. Eles são bons, porque sem esses 6 órgãos, o corpo ficaria... Então deve existir a luxúria, deve ter a loucura, deve ter a raiva, a inveja, mas nós devemos manter ele sempre sob controle. Então, o praticante, o santo, eles podem conquistar os primeiros 5, mas a inveja, ela não é possível ser conquistada de uma maneira sutil, ela sempre está ali. Eu posso dizer, eu não quero nome e fama, mas se alguém te dizer Jai pra você, se alguém ofender uma pessoa, você vai ofender, você fica com raiva. De qualquer maneira, estou sendo claro. Vamos sempre temer esses sentidos, Kama, Krodha. Na verdade, nós não devemos temer, nós devemos cantar o Mahamantra Hare Krishna. E isso vai ser como colocar um fogo nessa floresta. Um dia eles vão se sentir cansados e nós vamos capturá-los. E como nós podemos nos livrar das ofensas que vêm na nossa mente? Nós devemos orar, o Nishinradeva, orar para que o Nishinradeva liberte a nossa, nos liberte dessas ofensas. Matsala significa inveja. É como uma cânfora. Se você tiver a cânfora num potinho, ainda tem o cheiro ali naquele pote. Está sempre ali. Se tiver um pouco nos pés de lótus, então o devoto puro está 100% rendido. Ele está sempre seguindo o caminho do Senhor. O Senhor convoca em situações complicadas.
Mas ele pensa. Mesmo se as pessoas estiverem glorificando eles, eles estão pensando, essa não é a minha qualidade. Essa qualificação pertence ao meu Senhor adorável. Então ele pensa, ó Senhor, mas eles estão glorificando você. Por favor, me liberte, eu não sou qualificado para ter tais. Eu não mereço ter tanto respeito, tantas glorificações. Essa é a maneira. Você pode falar um pouco sobre as responsabilidades materiais? Ela perguntou. Se você se casar, por exemplo, todas as responsabilidades para ter com seu marido, ou se você, um homem, ter responsabilidade com a sua esposa, com seus filhos, como se o seu marido tem que servir-lhe como se o marido fosse um servo do Senhor, o seu trabalho, você faz isso para servir a sua casa, não o seu lar, é a casa do Senhor. E você está tomando conta para o Senhor dessa maneira. Você deve manter todas as suas responsabilidades materiais. Educar as crianças, educação. Se você quer sobreviver no mundo material, você precisa dar uma educação acadêmica. Também, como ser humano, você também precisa de devoção. Então, na sua casa, você tem que ensinar as crianças a prática espiritual, assim como o Puri Maharaj abriu o centro de Vrindabhumi. Ele está explicando 24 horas como avançar espiritualmente, como nós podemos praticar a espiritualidade. Esse sannyasi, ele está conseguindo prachada para todos que aparecem lá. Não é que as pessoas chegam e não tem prachada. Se você for ao ashram dele, 4 dias não tiver prachada, a Maharaj está conseguindo, está mantendo, porque o mundo material tem essas questões de você ter que manter também. Mesmo no ashram de sannyasi, todos os ashrams, eu costumava ficar na casa de um Prabhu, mas depois a casa dele tinha ficado muito cheia, então deixa eu mandar uma Maharaj embora. Não foi isso que aconteceu. Tinha muita gente ali. Um pequeno apartamento. Então ele disse, não é possível. Então quando eu vou lá, eles conseguem preparar a prachada para todos os devotos. Esses são os deveres materiais. Eles também preparam uma Eurikata na casa deles. Eles são responsabilidades materiais. E assim como um dia a gente foi na casa Mataji na Sibéria, então eu fui lá e ela preparou tudo muito bem. Ela me levou da Sibéria para Moscou. Ela foi no mesmo voo que eu.
Ela queria certificar que eu chegasse em Moscou em segurança. Em torno de 5 horas de Sibéria até Moscou, de voo de avião. Gurudev, what we should not do in Kartik month, like some specific diets, like don't eat a tomato, don't eat rice. First of all, we have to Por que nós estamos observando Kartika? Porque o mês de Kartika é o mês de Radha e os golpes se juntam e estão procurando Krishna. Krishna está escondido. Então, estão indo de floresta em floresta, buscando o Senhor Krishna. Então, Vrindavan e Yatra estão indo daqui e ali. Procurando onde está Krishna. Na verdade, nós estamos buscando Krishna sob a guia de Radha e as golpes. Então, quando sentindo essa separação de Krishna, nós vamos querer comer comidas deliciosas. Se alguém com você, se algo acontece com uma pessoa que você ama muito, uma coisa negativa, você vai ter desejo de comer. O nosso Deus amado Senhor Krishna, nós não podemos encontrar, e nós estamos seguindo o passo dos golpes, buscando Krishna, sentindo falta dele. Então, por que nós vamos pensar em comida? Nós devemos comer arroz, vegetais, açafrão, apenas ferver e comer uma vez ao dia. Bem simples. Ravish, uma vez ao dia. Alguém fala, eu não tenho tempo para cozinhar, quero comer só fruta. Mas hoje em dia, com uma moda, tem sociedades que pensam, muitos devotos de Bangladesh estão fazendo esse voto. 2 ou 3 vêm aqui de Bangladesh. Eles dizem, Maharaj, é muito lucrativo. Um negócio muito lucrativo. Então, ele comprou 4 propriedades apenas fazendo esse voto. Ele aproveitou para fazer um comércio nessa época, levando as pessoas para a peregrinação e ganhando lucro. Isso é uma ofensa severa. Então, quando a pessoa está nessa armadilha de uma coisa severa, ela sempre vai estar com desejos materiais. Esses ganhos materiais vai te puxar para esse mundo material.
manter ela nesse mundo. Portanto, eu sempre falo para os devotos, nós não devemos fazer isso. O Vrindavan Parikrama nós fizemos 9 ou 10 dias. Eu cobrei tantas rupias, mas esses eram os custos sobre o passaporte, o ônibus, né? Para Prashad, para manutenção da guest house e sem nenhum lucro. Se tiver algum lucro, eu sempre falo para eles que declarem esses Lakshmi. Se você quer ter algum lucro, nós podemos distribuir declaradamente. Ou você pode usar para o serviço do templo. Então, nesse início de Kartika, nós fizemos assim, esse parikrama em Vrindavana. No final de outubro, ficamos ali 10 dias em Vrindavana. Então, peregrinação, fazer parikrama e lucrar é uma ofensa severa. É uma atividade ofensiva. Me clear. Estou sendo claro. Estou sendo claro. Então agora, às 6 horas. São 6 horas, temos que ir. Ela é uma professora lá no CRE. Nós não somos nada sem a misericórdia do Senhor. Nós não temos nenhum valor. Quanto nós somos rendidos, nessa mesma proporção, nós devamos compreender as bênçãos do Senhor e agir de acordo. Está claro? Hare Krishna.